Van Gogh. Vincent Willem van Gogh. Foi um pintor holandês que viveu há muito tempo. Hoje, ele é considerado um dos artistas mais influentes dos últimos tempos, mas não foi reconhecido como tal durante a vida. Aliás, enquanto vivo, vendeu um quadro só, O Vinhedo Vermelho. Van Gogh foi para a escola, como todas as crianças. Aprendeu alemão, inglês, francês, mas ele não tinha interesse nenhum. Estava sempre distante, olhando para o campo, os pássaros brincando ou as árvores balançando suavemente com a brisa. Parou de estudar ainda jovem e foi trabalhar na loja de um tio que vendia quadros. E foi lá que Van Gogh teve contato com diversos estilos de pintura. Bom, depois de algum tempo, achou que queria ser pastor. Foi estudar teologia, mas descobriu que também não era essa a sua vocação. Durante esse tempo, viveu em diversos lugares, como Haia, Londres, Amsterdã e também na Bélgica. Decidiu, então, ser pintor e acabou indo para Paris, onde seu querido irmão Theo era negociante de arte, pouco conhecido. Mesmo assim, Theo sempre incentivou e ajudou seu irmão mais velho como pôde. Em Paris, Van Gogh foi apresentado ao impressionismo. Conviveu com os pintores da época, como Edgar Degas, Henri Toulouse-Lautrec e Paul Gauguin, dentre outros, e foi grande a influência que recebeu desses artistas. Ele também admirava muito as gravuras japonesas, o colorido delas. Passou 2 anos em Paris e depois foi para Arles, uma pequena cidade no sul da França. Lá pintou muitos quadros. Um dia seu amigo Gauguin resolveu passar um tempo com ele e Van Gogh, muito feliz com a vinda do amigo, pintou um quadro de girassóis para enfeitar o quarto que ele ocuparia. Mas Gauguin não achou nada demais no quadro. Atualmente é um dos quadros mais valiosos do mundo. Nesse período, Van Gogh trabalhou intensamente. Infelizmente, os dois brigavam muito. E certo dia, no auge de uma discussão, Vincent ameaça o amigo com uma navalha. Gauguin, então, volta para Paris e Van Gogh, muito arrependido do que fez, cortou a própria orelha. Depois disso, foi internado no hospital da cidade e seu irmão Theo o visitava sempre. Recebeu alta. Voltou para casa. Mas ainda apresentava um desequilíbrio emocional grande, às vezes tranquilo e outras vezes com alucinações. Van Gogh acabou se internando voluntariamente num sanatório na cidade vizinha. Lá, com as crises controladas, voltou a pintar freneticamente e, inspirado pela paisagem local, chegou a pintar um quadro por dia. Foi nesta fase que seus traços evoluíram de pequenas pinceladas para pinceladas fortes, espirais e curvas. Quando saiu do asilo, o pintor holandês foi para uma cidade perto de Paris, para viver perto do irmão. Continuou pintando muito, mas seu desequilíbrio só aumentava. Então Theo decide colocá-lo sob os cuidados do Dr. Paul Gachet, que foi inspiração para uma das obras mais famosas do pintor, Retrato de Dr. Gachet. Van Gogh continua pintando freneticamente. Conforme sua loucura aumentava, sua produção também crescia. Ele chegou a pintar dia e noite. Pintar era a única coisa que dava prazer e um pouco de conforto para ele. Um dia, ele saiu para pintar um campo de trigo e não se sabe exatamente como levou um tiro. Voltou para casa e os vizinhos chamaram seu irmão, que ficou a seu lado conversando até a sua morte. Com a morte do irmão, Theo ficou tão triste que morreu alguns meses depois, deixando a esposa e um filho chamado Vincent. Van Gogh morreu em 1890, aos 37 anos, sem jamais imaginar a fama que viria a ter. Desenhou desde criança, mas começou a pintar relativamente tarde. Mesmo assim, sua obra soma mais de 800 telas. Entre as mais conhecidas estão Os Comedores de Batatas, A Vinha Encarnada
Retrato de Dr. Gachet, Girassóis, Noite Estrelada, Café Terrace, diversos autorretratos, Campo de Trigo.